Olá, amigos, fazendo uma transmissão ao vivo. A qualidade da imagem não é muito boa, estou aqui no carro. Depois esse vídeo vai ficar gravado. Então quero aqui fazer alguns comentários sobre a última polêmica da semana, que foi a resposta que o pastor Silas Malafaia deu ao... Opa, a câmera estava caindo. A resposta que o Silas Malafaia deu ao Paulo Júnior e depois ao Paul Washer. É importante a gente comentar esse assunto. Deixa eu esperar algumas pessoas entrarem, mas deixa rolar o vídeo aí, depois ele vai ficar gravado também. Quem não puder ver agora vai poder ver depois. Eu estou gravando esse vídeo porque muita gente está pedindo a minha opinião, está marcando em alguns textos. Eu acho que a gente precisa sim tratar esse assunto, precisamos falar dessa polêmica sim. Bom, vamos lá. Tá entrando o pessoal aí. Primeiro ponto. Essa briga entre o Silas Malafaia e que na verdade não é uma briga, né? Foi uma citação que o Paulo Júnior fez na pregação, citando falsos mestres, falsos profetas, e cita o nome, nominalmente, o Silas Malafaia. Eu em si, quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, eu evito hoje, eu já fui assim muito de citar nomes, eu evito citar nomes. E eu não acho, né? Não acho mesmo, não acho com base, tá? Não é só achismo, que o Silas Malafaia possa ser classificado como um herege, tá? É realmente aquilo que ele falou, ele está correto. Uma coisa é uma heresia. A heresia é uma distorção de uma doutrina central do cristianismo. Trindade, justificação, por exemplo, a divindade de Cristo. Isso, quando alguém nega uma doutrina dessa, uma doutrina central, aí sim, essa pessoa pode ser classificada como herege. O Silas, ele vem pregando a teologia da prosperidade, que é negativa, é antibíblica, mas classificar a teologia da prosperidade como heresia é um pouquinho complicado, porque ela não vai necessariamente diretamente contra uma doutrina central. Por quê? A teologia da prosperidade é uma visão, é uma leitura mal lida do Antigo Testamento, onde pega aquelas promessas de prosperidade que são feitas a Israel e transporta para a igreja hoje. Então, é uma distorção, é uma interpretação falha da Bíblia, né? É claro, é perniciosa, é muito ruim, há diversos aproveitadores, né? Mas tem níveis também. Nem todo mundo prega a teologia da prosperidade de uma mesma forma. Por exemplo, a forma como Silas prega é sempre baseado na ideia da semente, né? Plante no reino e você vai ter uma recompensa em cima. A forma como Edir Macedo prega é mais agressiva, né? É que a gente tem que fazer até exigências de Deus. O Kenneth Hagin tinha uma outra forma. O R.R. Soares tem uma outra linguagem. Eles não são unânimes em si na forma como abordam o assunto da prosperidade. O fato é que a teologia da prosperidade como um todo, ela é ruim, ela é falha, ela é antibíblica, ela enfatiza muito os bens materiais, e ela acaba, é claro, tendo como foco o dinheiro, né? E sempre são ministérios de pastores que ficam ricos, e tudo isso é muito ruim. Eu não estou negando aqui, é claro, em momento algum, a questão, digamos assim, de quão perniciosa a teologia da prosperidade ela é, sim. Agora, acho um pouquinho complicado taxar algumas pessoas que pregam teologia da prosperidade de hereges, como se essas pessoas estivessem no mesmo nível, por exemplo, de um testemunho de Jeová, de um ariano, né? De pessoas que negam doutrinas centrais da fé cristã. Elas não estão pregando um evangelho saudável, não estão, ok? De forma alguma, mas classificar alguém como herege necessita muita reflexão, muito cuidado, né?
não é necessário ter calma, né? Não ter pressa quanto a isso. Então, de fato, hoje na internet a gente vive aquilo que ontem eu ouvi uma expressão de fascismo vulgar, né? As pessoas têm opiniões rápidas sobre tudo e taxam as pessoas rapidamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao classificar alguém assim diretamente como herege, ok? Esse é um ponto que eu quero destacar. Um outro ponto que eu quero destacar também é esse uso que o Silas Malafaia está fazendo dos pentecostais para justamente, por exemplo, colocar como se houvesse uma guerra, né, entre tradicionais e pentecostais. E como se a crítica direcionada a ele fosse o fato dele ser pentecostal e não o fato dele estar pregando a teologia da prosperidade. Nós que somos pentecostais, e eu sou um pentecostal com muito orgulho, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, para não cair nessa fala falsa do Malafaia. Tem tradicional que não gostam de pentecostais? Tem muitos, né? Especialmente nas redes sociais. Tem bastante gente assim, bastante gente fechada, gente de mente estreita, gente que acha que o reino de Deus é um pequeno reino batista, presbiteriano, episcopal, né? Pensa que é calvinista. Ou seja, tem pessoas assim, mas não vamos achar que os irmãos tradicionais são aí pessoas inimigas da fé pentecostal, né? Não necessariamente. Eu mesmo sempre tive muitos amigos de igrejas tradicionais. Sempre, graças a Deus por isso. E eu fico muito feliz porque essa amizade, né, são pessoas que me respeitam e eu respeito eles, né? Eu tenho amigos presbiterianos, batistas da convenção, né? Isso é muito bom, é muito saudável. Isso eu dou graças a Deus que desde o início da minha fé eu tinha essa visão da importância de dialogar, de conversar com pessoas de outras denominações. Então, vamos tomar cuidado com esse discurso do Silas Malafaia como se tivesse uma guerra entre pentecostais e tradicionais, onde ele é vítima dessa guerra. Não, ele não é vítima dessa guerra. Ele é, sim, criticado por muitos tradicionais por pregar a teologia da prosperidade, não por ser pentecostal. Eu nunca vi, até mesmo nesses mais exagerados das redes sociais, falando mal do Silas Malafaia porque ele seria pentecostal, mas sim porque ele prega a teologia da prosperidade, que ele negava. É bom a gente rever vídeos. Alguém postou hoje uma matéria da revista Eclésia, lá de 2001, onde fez uma entrevista bombástica, né, com aquele estilo mais agressivo dele. E eu lembro dessa entrevista, eu li a revista na época, foi muito boa. Ele atacava o movimento apostólico, ele falava contra a teologia da prosperidade, né? Tudo aquilo que hoje ele infelizmente, lamentavelmente abraça. Eu sempre falo para as pessoas, olha, eu aprendi a rejeitar o G12 e aprendi a rejeitar o movimento do Retetel, da Bênção de Toronto, que antigamente era conhecido como Bênção de Toronto, com o Silas Malafaia. Foi com ele que eu aprendi. Eu aprendi, inclusive, a rejeitar a teologia da prosperidade com o Silas Malafaia. Assistia muito Silas, era muito bom. Eu acordava, estudava, né, de manhã, e ainda era um estudante, um garoto, um garotinho ainda no ensino fundamental e médio, e eu acordava cedo, né, no sábado, para assistir o Silas Malafaia, né, fazia questão de ir lá, tal, deixava, né, qualquer coisa de lado para ver o Silas. E aí, infelizmente, essa mudança foi mais ou menos de 2006 para cá, onde ele passou a se aproximar mais desse povo de teologia da prosperidade. Então não há uma guerra, ok, entre tradicionais e pentecostais. Há sim pessoas que criticam, tanto do meio pentecostal como do meio tradicional, a teologia da prosperidade do Silas. E aí o Silas Malafaia tem falado de uma forma como, por exemplo, como se fosse a teologia da prosperidade algo inerente ao pentecostalismo. Opa, gente, vamos tomar muito cuidado com isso. Vamos ler biografia do Gunnar Wingr, do Daniel Berg, da Frida Wingr, e vocês vão ver como o pessoal, né, como o pessoal da teologia pentecostal inicial, os pioneiros do pentecostalismo,
rejeitavam com veemência qualquer ideia de que a gente podia construir prosperidade física aqui na Terra a partir do Evangelho, né? A gente pode ver como isso. Pessoal, não sei se alguém está fazendo pergunta, não estou conseguindo ver diretamente o texto, mas o Ramon comenta que esse novo movimento de reformados está abertamente em guerra com os pentecostais. Tem uma turma que especialmente são ex-pentecostais que acabam indo para igrejas tradicionais e ficam fanáticos, e tem gente assim, tá? Mas eu não diria que a maioria não. Tem gente que ficou muito chata e realmente a gente tem que tomar cuidado. Mas o que eu quero que vocês tomem cuidado com esse discurso do Silas é como se a teologia da prosperidade fosse inerente ao pentecostalismo. E não é, tá? Pelo amor de Deus, não é. Eu já escrevi sobre isso. Os primeiros defensores, os primeiros a atacarem a teologia da prosperidade no Brasil foram autores pentecostais. O livro Supercrentes, escrito pelo Paulo Romeiro. Paulo Romeiro até hoje é um pastor pentecostal de uma igreja pentecostal. Ele foi ordenado pelas Assembleias de Deus dos Estados Unidos e hoje é pastor de uma igreja de confissão pentecostal aqui em São Paulo. Ele escreveu esse livro em 93, se eu não me engano. Houve um outro livro também em 93, O Evangelho da Nova Era, escrito pelo Ricardo Gondim, que na época era um pentecostal clássico, hoje está mais ligado a uma vertente mais liberal do cristianismo. Porém, o Ricardo Gondim era identificado como pentecostal, como assembleiano. Ele também escreveu esse livro. O próprio Ezequiel Soares, que é pastor até hoje da Assembleia de Deus Ministério Belém, escreveu muitos textos ainda na década de 90 contra a teologia da prosperidade, né? O pessoal do Instituto Cristão de Pesquisas, que era dirigido mais ou menos ali por pentecostais, né? Então, você vê que a teologia da prosperidade, que começou a florescer na década de 80 e explodiu na década de 90, ela foi sempre atacada pelos pentecostais. Sempre houve, da nossa parte, dos pentecostais, essa preocupação com essa teologia maldita, né? Com a confissão de fé, com o movimento da fé. Houve uma revista fantástica em 2000, se eu não me engano, em 2006, da CPAD, falando sobre esse assunto. A própria CPAD lançou na década de 90 Cristianismo em Crise, que é um livro que ataca cada ponto da confissão ou das ideias, né, do movimento da fé. Então, a teologia da prosperidade não é nossa, pentecostal. Então, vamos tomar cuidado aí com esse discurso do Silas, porque ele quer colocar, né, como se ele fosse vítima aí de uma guerra entre tradicionais e pentecostais. E não é o caso. Infelizmente, há pentecostais que estão num fanatismo tão grande e que entraram numa neura de brigar com tradicionais e que viraram tão chatos como esses tradicionais que brigam com pentecostais, que estão apoiando Silas nessa, mesmo Silas sendo uma pessoa que hoje abraça a teologia da prosperidade. Então, pessoal, vamos tomar cuidado, né? Não dá para a gente simplesmente achar que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, a coisa não funciona mais ou menos assim, né? Bom, a gente precisa também ver o seguinte, outro ponto dessa discussão, e que é importante. Primeiro ponto, quem está chegando agora, eu discordo de uma linguagem muito pesada que chama o Silas Malafaia de herege. Ele, de fato, prega a teologia da prosperidade, mas ele ainda, né, até o momento, não negou nenhuma doutrina central do cristianismo. A teologia da prosperidade é maldita, é antibíblica, é ruim, mas ela não está no mesmo nível. Vamos trabalhar a proporção corretamente, né? A teologia da prosperidade aí não está no mesmo nível do arianismo, por exemplo, tá? Então vamos tomar cuidado com os exageros também dos dois lados. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, esse discurso do Malafaia de se colocar como vítima de uma guerra entre tradicionais e pentecostais, onde ele seria apenas mais uma vítima desse processo. Esse discurso é falso, a gente deve negá-lo porque o Malafaia não está sendo criticado por ser pentecostal
e sim por ser adepto da teologia da prosperidade. O Cosme pergunta, para você o Silas faz parte do movimento pentecostal? Pois é, há muitos pentecostais aí que recebem esse nome e que sequer, né, defendem as doutrinas pentecostais. Há quanto tempo ele mais não fala sobre dons espirituais no seu programa, sobre batismo no Espírito Santo, né, ensinando as pessoas nessas doutrinas centrais da fé pentecostal? Então, na hora de querer se fazer vítima, né, como pentecostal é fácil, mas na hora de defender essa doutrina, pouca gente tem feito isso, infelizmente, né? Josiane fala, pentecostais infelizmente não conhecem a sua própria história e caem em qualquer tipo de movimento que vai se infiltrando em nosso meio. Josiane, isso infelizmente ainda acontece, mas tem mudado, há esperança também. Estamos vendo muitos pentecostais buscando cada vez mais conhecimento sobre sua própria doutrina. É bacana como tem saído bastante, muita gente está lendo o livro do Menzies, o Pentecostes, do Robert Menzies, que eu mais uma vez volto a pedir aqui que vocês leiam também, é muito importante, né? Bom, o Renato pergunta até que ponto eu acho útil esse tipo de discussão, né? Então, Renato, a discussão está passando do limite, né? A gente também tem que tomar cuidado com isso. Quando Paulo fala a Timóteo que deveria evitar os desejos da mocidade, ele estava falando dessas discussões, né? Desses debates infrutíferos. Eu não estava falando de desejo sexual. Muita gente aplica, né, como se fosse desejo sexual naquele texto. Ele estava falando desses debates intermináveis que muitas vezes acontecem. Olha, é importante haver o debate, é importante haver a discussão, mas é importante também ter calma na linguagem do debate, fazer isso de maneira equilibrada, não xingando ninguém, não brigando com as pessoas, não difamando ninguém, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? O Tiago fala, a palavra herege hoje em dia está sendo banalizada. Eu concordo plenamente, Tiago. Hoje em dia, qualquer um que discorda de mim é herege, né? Vamos jogar isso fora, pessoal. Isso não é saudável, né? Eu sou pentecostal, mas o irmão cessacionista, ele não é um herege, ele é uma pessoa que discorda de mim. Por exemplo, se vocês lerem o livro Dons Espirituais escrito, o debate, né, Dons Espirituais escrito pelo Wayne Grudem, editado por ele, lá tem um capítulo de um cessacionista, tem um capítulo do Douglas Hus defendendo a visão pentecostal, e é impressionante o tom do livro. É um tom de respeito, é um tom de consideração. Um de fato lê o outro, leva em consideração alguns pontos relevantes e mostra a sua discordância naquilo que eles acham mais relevante. Então, esse tipo de debate que nós brasileiros precisamos estabelecer aqui. A gente está num nível de uma guerra absurda, né? O Felipe fala, herege de fato é um termo muito pesado, temos discordâncias com Malafaia, mas ainda acredito que seja um expoente da palavra, um grande expoente da palavra. Eu até acho que ele não é mais, né? Eu já, nisso, Felipe, até discordo de você, mas realmente chamá-lo de herege já é um pouco de exagero. O Mário fala, muitos pentecostais estão buscando conhecimento teológico, mas faltam materiais e vídeos sérios sobre o assunto. Concordo, Mário. Muita gente pede para que eu faça vídeos, mas, pessoal, não é desculpa. Eu tenho um trabalho muito pesado, de segunda, que é de segunda a sexta, mas toma muito meu tempo, então eu queria muito fazer vídeos. O que eu posso fazer são esses lives aí, que são fáceis de fazer. Estou fazendo um carro aqui, ó. Essa luz é a luz do carro, então, para que vocês tenham uma ideia, estou aproveitando aqui um momento que o trânsito ainda está pesado para falar com vocês. O Vantuí pergunta, os escritores reformados devem ser expulsos da CPAD, como afirma um pastor? Discordo, Vantuí, depende do assunto. Por exemplo, é claro, a CPAD nunca deve publicar um livro que defenda cessacionismo, que defenda, né, alguma coisa que vai contra uma doutrina específica do pentecostalismo. Mas daí achar que a gente não pode publicar nenhum reformado que vai escrever um livro sobre hermenêutica, por exemplo, bom, pessoal, aí é fanatismo puro, né?
Ah, mas a cultura cristã não faz isso. Quem disse que não? Cultura cristã lançou o Justo Gonzalez. O Justo Gonzalez é metodista, tá? E a Cultura Cristã é uma editora presbiteriana. Lançou o Justo Gonzalez falando sobre salvação? Não, lançou o Justo Gonzalez falando de história, que é a especialidade dele. Qual o problema, né, da Cultura Cristã lançar o Justo Gonzalez? Qual o problema da CPAD publicar, por exemplo, o Philip Graham, que lançou um livro sobre os 10 mandamentos? Qual o problema, né? Então, essa caçada louca que as pessoas estão tendo aí contra a editora assembleana beira o fanatismo, né? Beira o fanatismo mesmo. A gente tem que tomar cuidado com esses exageros. A CPAD é uma editora que vem fazendo um trabalho bom. Poderia sim publicar mais autores pentecostais, poderia, eu concordo plenamente com isso. Demorou a publicar o Robert Menzies, demorou muito, mas aí a gente tem que tomar cuidado de não achar que todo mundo que não siga exatamente a visão assembleana, logo porque a gente não tem tanto teólogo assim, escritor, que seja fácil aí de substituir pelos autores calvinistas ou que sejam de outras confissões. O Adriano faz uma pergunta: Gutierrez, você não acha que reduzir o sangue de Cristo ao dinheiro não fere ponto central do cristianismo? O R.R. Soares, por exemplo, já disse que quem não dar o dízimo não será salvo. Bom, isso que o R.R. Soares fala é claramente pelagianismo, né? Então é uma heresia. Mas o que eu quero dizer é que nem todo mundo pensa da mesma forma nesse tipo de teologia, que é danosa, tá? Mas isso que o R.R. Soares defende é claramente uma heresia. Bibotalk já foi chamado de herege por muito menos. Eu lembro dessa polêmica só porque fez um desenho de Jesus, né? E realmente tem muita gente fanática também nas igrejas tradicionais, porque tal coisa não está de acordo com a confissão de fé de Westminster, com a vírgula X, não sei o que. Tem gente assim, tem gente chata pra caramba em todo segmento. Tem gente tão chata que o fato de eu ter usado a palavra caramba já é escândalo para elas. O Wesley, ele fala que a teologia da prosperidade já foi combatida no nosso meio, mas alguns dizem que os pentecostais estão aceitando. Bom, no ambiente assembleano, que é o ambiente que eu vivo, a teologia da prosperidade todo mundo é contra, né? Mas o que é aceita, né, acaba sendo abraçada, é o famoso triunfalismo, que é uma versão light da teologia da prosperidade, é uma porcaria também, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas versões lights aí na teologia da prosperidade. O Samuel fala: se o pentecostalismo é bíblico, não deve temer conteúdo diversificado. Se alguém tem insegurança sobre a sua própria teologia, não precisa ter medo de ler outras, né? O Tiago pergunta se, em minha opinião, a teologia reformada está tomando um espaço muito grande devido à internet. Sim, Tiago, e até defendi que há poucos, não estou dizendo que não há nenhum, né? Tem gente que sempre interpreta errado as coisas, mas há poucos pentecostais defendendo o pentecostalismo na internet, né? Eu tenho um blog há 10 anos, alguns nomes aí surgiram nesse decorrer do tempo, temos gente muito boa aí defendendo a fé pentecostal, poderia citar alguns aqui, o Thiago Rosas, siga esse rapaz, ele faz uma boa defesa do pentecostalismo. Nós temos, por exemplo, pastores que escrevem muito bem, que são pentecostais, como Jeremias do Couto aí na internet, que é assembleiano. Mas, olha, a gente conta no dedo, assim, de uma mão, o número de pessoas que produzem muito conteúdo. Não estou falando de gente que está na internet. A gente está na internet curtindo foto e postando vídeo de gatinho que viu no WhatsApp. Tem muito pastor aí fazendo isso. Mas a gente produzindo conteúdo teológico na internet, do meio pentecostal, é muito pouco. E aí você vê, e o meio calvinista?
os caras dominaram a internet. Eles estão no YouTube, fazem podcast, tem sites maravilhosos, bem feitos. O site do John Piper é maravilhoso. Você vê, o John Piper prega no domingo, na segunda-feira tem lá o texto do sermão, o vídeo, o áudio para baixar. Sabe, cadê o pastor pentecostal que tem isso? Tem até em inglês, por exemplo. A igreja na Times Square Church, que é uma igreja pentecostal, que era onde o David Wilkerson era pastor, ela também faz isso. Mas em português, né? Você vê, o Nicodemus está lá escrevendo todo dia no Facebook, publica vídeo no YouTube, tem um programa de rádio que vira podcast, né? Cadê os pentecostais fazendo isso? Aí depois ficam, né, reclamando, o pessoal está aderindo. E aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos trabalhar na internet? Aí estão pensando em TV, como se a gente vivesse na década de 90, né? Tem que trabalhar em emissoras de TV. Pessoal, o pessoal está na internet. Quem assiste TV aqui? Você tem um programa, eu assisto no sábado, que eu gosto, lá na Globo News, que é o Globo News Painel. É o único programa que eu paro em casa e vejo, né? Então, é impressionante como o pessoal do nosso meio ainda está muito atrasado nisso. E eu quero a ajuda de vocês, pessoal. Se tem algum bom editor de vídeo, se tem alguém que entenda muito bem de inglês e queira fazer legendas de vídeos de autores pentecostais, eu tenho muito vídeo aí para indicar, para traduzir. Quem puder me ajudar nisso, né? Eu não tenho tempo nem condições técnicas de fazer isso. Mas quem puder, e a gente divulga aqui na página, a ideia é essa, né? O Enoque fala, tivemos um ato falho, em minha visão, como assembleantes naquele episódio onde a CPD, a loja, né, foi impedida de palestrar. Aquilo foi ridículo, né? Eu escrevi muito sobre isso. Foi ridículo, foi desrespeitoso com a pessoa dele. Eu tenho discordâncias grandes com o Nicodemus. Eu não sou calvinista, eu sou arminiano. Ele é sensacionista, apesar de negar e tal. Esse nome, né? E eu tenho discordâncias sérias com ele, mas é um homem de Deus, é uma pessoa que tem muito a nos ensinar, um ótimo expositor bíblico, né? O que foi feito ali foi uma palhaçada. Vamos lá. Vilmara está aqui, um abraço. Rodrigo, contra a teologia da prosperidade, no que tange a todos os pontos, mas de forma velada, ela existe, é muito forte. Sim, é verdade, ela é muito forte no nosso meio, especialmente de forma velada no meio pentecostal. Infelizmente, ela está aí. Verdade, Renato, tem gente disposta a dar vida por um homem, mas nada pelo evangelho. Não vou, Moreira Júnior, eu não vou falar de um outro pastor da Assembleia e tal. Não vou nem citar o nome. Ok. Deixa eu ver se tem mais questões. Estou olhando aqui. O Cosme me pediu para repetir o título do livro, que eu indiquei. Qual deles? O do Menzies é Pentecostes, do Robert Menzies. Eu citei outro, mas eu não lembro agora. Ok, vamos lá. O Gunnar Berg está aí. Pois é, Gunnar, o Gunnar falou que gostou do meu comentário sobre a internet. O Gunnar é outro cara que vocês devem seguir, tá? Filho do Claudino de Andrade. Ele tem produzido alguns vídeos. É uma pessoa que também passou assembleiana, né? E está muito preparada aí para falar das doutrinas pentecostais. Até gostaria de ver mais vídeos seus, Gunnar. Você realmente tem um papel aí importante na internet também. Bom, pessoal, outro ponto que eu queria falar com vocês é que vamos baixar a bola, né, sobre esses debates ferrenhos na internet. É gostoso debater, né? É muito bom. Mas virou uma coisa assim que eu estou vendo que as pessoas estão trabalhando a teologia como time de futebol, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso.
ter uma visão mais panorâmica sobre a teologia, ler autores que nós discordamos. A gente aprende lendo de quem a gente discorda. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei o livro do John MacArthur sobre quando ele combate os pentecostais. Eu já li 2 livros do John MacArthur sobre esse assunto, né? E é impressionante que ele não me convenceu em nada, Mas lendo ele, a gente percebe algumas abordagens que o pessoal faz e a gente consegue fazer até uma defesa melhor da nossa fé, né? Então é importante ler, mesmo pessoas que escrevem muito ruim sobre a fé pentecostal, como o John MacArthur, é importante ler o que ele tem a escrever sobre isso, né? E aí a gente vai aprendendo até a melhorar os nossos argumentos também, porque a crítica dele é muito fraca, né? Moreira Júnior pergunta: qual seria a melhor obra de linha arminiana em português sobre soteriologia? Eu indico Teologia Arminiana do Roger Walson. Acho que é um bom resumão da teologia arminiana, embora eu não concorde com tudo que ele escreve ali, né? Mas eu acho um bom resumo, né? Se fosse para ler uma obra assim, realmente a editora Reflexão tem bastante livros, mas não recomendo tudo não, tá? Aquele livro Lado Negro do Calvinismo, ou aquele livro me fugiu o nome agora, daquele cara que era da editora Chamada, o David, eu acho que é Dave Hurt, que tem um livro também na Reflexão. O livro é muito caricato, não gostei. O Jorge fala: o bispo Walter McAllister publicou um vídeo que achei um tanto sensacional. Eu defendo... o David Hurt, né? Eu gosto muito do Walter, né? Mas aquele vídeo que ele fala sobre pentecostalismo reformado, eu não gostei também. Eu achei que não há nenhuma novidade, né, naquilo que ele fala, porque na verdade ele não defende um pentecostalismo reformado, ele defende um continuismo calvinista, né, que já existe há muito tempo, né? Porque o que ele defende, ele é um continuista, ele defende a contemporaneidade dos dons espirituais, mas a visão de batismo no Espírito Santo dele não o torna um pentecostal, né? Então respeito muito ele, mas acho que esse termo aí, pentecostal reformado, ele está equivocado. O livro é realmente Que Amor é Esse, do David Hurt. É um livro que eu estou recitando para não recomendar, porque ele é muito violento nesse sentido dos argumentos. Eu prefiro o Roger Walson, que ele foi bem mais equilibrado no livro. Marcos, ele fala: com os últimos eventos, percebi que, pelo menos entre meus amigos e irmãos de denominação, tem muita gente que tem consciência da teologia da prosperidade, que é um reflexo do ensino da igreja, mas ainda falta muito. Verdade, Marcos. É aquilo que eu falei, muita gente tem uma visão contrária à teologia da prosperidade, mas não percebe que sua pregação está recheada de conceitos da teologia da prosperidade. O Tiago pergunta se esse livro fala alguma mentira. Tiago, a questão não é nem exatamente essa. A questão é o tom, né? É não levar em conta, às vezes, um contexto histórico. É o tom muito ressentido do livro. É isso que eu não gostei no livro, tá? O livro tem até algumas informações interessantes. Ele traz alguns argumentos interessantes. Mas parece que ele está com raiva quando está escrevendo aquele livro. Eu não gosto de produção teológica ressentida, tá? É isso que eu quero. A Pri fala que se eu não acredito em pentecostal reformado. Sim, eu acredito que há pentecostais calvinistas, né? Mas aquilo que o Walter defende mais me parece um continuismo, tá? Um continuismo reformado ou continuismo calvinista do que necessariamente pentecostalismo. Porque para eu ser... explicando melhor, uma coisa é ser pentecostal, outra coisa é ser continuista, né? Todo pentecostal é continuista, mas nem todo continuista é pentecostal. Por quê? O continuista é aquele que acredita que os dons espirituais estão disponíveis para a igreja hoje, ok? O pentecostal também acredita nisso.
E além disso, ele acredita que há um outro dom chamado batismo no Espírito Santo, que é dado à igreja para revesti-la de poder a fim de testemunhar do Evangelho. Tem que ser pentecostal para acreditar também nessa vertente, nessa doutrina, tá? Do batismo no Espírito Santo. Se eu digo que sou pentecostal e não acredito mais no batismo no Espírito Santo, eu não sou pentecostal. Eu sou continuista, eu sou uma outra coisa, né? Não estou falando mal aqui de quem não acredita. Eu só estou definindo termos claros aqui. Não dá para eu afirmar, eu sou pentecostal, mas não acredito no batismo do Espírito Santo. Ou acho que o batismo do Espírito Santo é conversão, é a mesma coisa que conversão. Então você não é pentecostal. Você é no máximo um continuista, né? É isso que eu quero dizer, né? Não que não exista pentecostais que sejam... eu não gosto de reformados, né? Reformado, todo mundo que adere à reforma protestante, na minha visão. Samuel, não acha que falta um posicionamento da nossa igreja contra o triunfalismo? Sim, Samuel, eu acho. Tem muita gente combatendo aí. O Ciro Zibod faz um ótimo trabalho sobre isso, naqueles livros que ele escreveu. Mas falta um posicionamento mais oficial, sim. Por exemplo, uma coisa que me irrita bastante é ver uma convenção de pastores. Tem essas convenções estaduais e à noite normalmente tem um culto aberto, né? Isso é no Brasil todo. E aí na convenção de pastores eles chamam uma cantora como a Damares, sabe? Rose Nascimento, que só é triunfalismo o tempo todo, né? Então é lamentável. O Francisco pergunta, no livro Os Evangelhos que Paulo jamais pregaria, Ciro defende que o calvinismo seria um desses evangelhos. Então, esse tipo de abordagem, assim, muito exagerada, tal, colocando arminiano que coloca calvinismo no mesmo patamar de heresia como arianismo, por exemplo, ou calvinista que vice-versa, né, os dois lados estão errados. Pentecostal que põe cessacionismo no mesmo nível de heresia, ou o contrário, né, cessacionista que põe a fé pentecostal, o continuismo no nível de heresia, tá todo mundo errado. Todo mundo errado, né? Gente exagerada, fundamentalista no pior sentido do termo, tá? Então, a teologia da fé, na verdade o nome técnico para ela é movimento da fé. O movimento da fé, ela prega uma fé na fé. Diz, basta ter fé que as coisas vão acontecer. Isso é terrível, antibíblico, né? É supersticioso até. É como se a nossa bênção, né, dependesse de uma força que não é nem Deus, é uma força que a gente pode vir de nós mesmos, e que o pessoal usa muito aquele texto quando Jesus fala da cura. Jesus usava expressões, né, a tua fé te salvou, né? Como se a fé em si tivesse um poder sozinho, né, fosse autônomo, né? Esse movimento da fé é pernicioso. Roberto, boa tarde, boa noite já aqui. No que se refere a falar em línguas estranhas, essa talvez seja a maior polêmica no nosso meio. Qual a sua opinião a respeito? Eu sou assembleano, Roberto, assembleano típico, né? Para mim, língua estranha, inclusive, é evidência do batismo no Espírito Santo, evidência física inicial, né? A principal evidência, eu colocaria assim como o Robert Menzies colocou, né? Não a única, né? É difícil afirmar isso, como dizem alguns autores assembleanos, eu acho um pouquinho complicada essa afirmação, mas também não diria que é uma qualquer, é a principal, né? Eu concordo com o Menzies nesse sentido. O Rodrigo, aprendizado bíblico fora da Bíblia é algo muito perigoso, principalmente quando a pessoa é nova convertida. Pois é, Rodrigo, e o problema é que tem gente velho convertido que está falando muita bobagem aí na internet também, né? Ok, e ele fala da polêmica escatológica, né? Pessoal, o live aqui está se tornando de assuntos gerais, né? Eu comecei do Malafaia, mas bacana, vocês estão perguntando, interagindo, eu gosto muito disso. O Francisco pergunta, né, sobre o livro A Cabana, fez muito sucesso no meio evangélico e agora virou filme, né? Eu vi o trailer. Então, o Deus ali da cabana não é o Deus bíblico, né? É um Deus assim meio uma mistura de Gandhi com sei lá, com Buda,
com um Deus hindu. É uma mistureba, né? É uma confusão pós-moderna. Pessoal, é o seguinte, a Cabana reflete um pouco da teologia liberal, né? Que trabalha em Deus um sujeito que é bacana, bonzinho, que está do nosso lado no sofrimento, mas que não pode fazer muita coisa a não ser chorar com a gente, né? Essa é a visão. Então, não recomendo. Assista, leia, tal, mas não recomendo que abrace a teologia da Cabana. Gutierrez, Mateus pergunta, né? Gutierrez, você acha que a confissão de fé das Assembleias de Deus vai ser ensinada nos púlpitos ou vai ficar apenas no papel? Sou pessimista sobre isso, acho que vai ficar apenas muito no papel, mas cabe a nós, Mateus, nós jovens aí, o pessoal da mocidade, a maioria aqui que acompanha jovem, né? Pessoal, vamos pegar esse documento e vamos divulgar. Quando a CPAD deve publicar uma revista, um livro sobre a confissão, desde presente ao seu pastor, se ele não comprou, né? Vamos fazer isso, pessoal, porque é assim que a gente vai difundir. O Antônio pergunta qual o livro do Walson que eu citei, né? Foi Teologia Arminiana. É um bom resumo, tá? O nome é Teologia Arminiana, editora Reflexão. Deixa eu ver o que mais aqui, pessoal tá perguntando. Tal. Pessoal, se uma pergunta fugir aqui e eu não responder, perguntem de novo, porque essa telinha fica rolando aqui para mim e algumas coisas fogem, tá? Bom. Tal. Ok. O Rodrigo pergunta se eu sou belemita. Sou sim, Ministério Belém, setor 52. O Ricardo, já saiu a confissão de fé e onde eu consigo acesso a ela? Já saiu, já está pronta, mas ainda não está divulgada. Vai sair agora em abril para todo mundo, tá? Depois da convenção geral. Esperem, pessoal, que está próximo. Moreira Júnior, na escatologia, qual a sua posição? Eu falo que é agnóstico. Eu sou assembleiano, o assembleianismo abraça o pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo, né? O pré-tribulacionismo, pré-milenismo dispensacionalista, é a visão assembleiana, mas eu tendo a não me preocupar muito com detalhes escatológicos. Eu acho que o mais importante é enfatizar que Jesus vai voltar, Jesus em breve vai voltar para nos buscar, e essa é uma bendita esperança. Eu não tenho muita preocupação, pelo menos hoje, né? Nessa fase que eu passo, não tenho muita preocupação sobre detalhes dessas escolas. O Diego pergunta se tem algum curso pentecostal de teologia que se dedica a fazer online. Um curso específico sobre pentecostalismo eu não conheço nenhum, tá? Tem cursos online aí, a ETAD, né? O Guna estava aí, a FAETAD tem um curso online. Acho que poderia ser um caminho, já que é um curso assembleiano. Patrícia pergunta qual a minha opinião sobre a transição da Assembleia de Deus Bom Retiro, né? Bom, o que me incomoda nisso tudo, Patrícia, é que, puxa, nunca tem um debate com os membros da igreja, né? Tudo é decidido lá em cima. Isso é chato pra caramba, né? Felipe pergunta, você acha que é uma predileção das camadas mais pobres pelo pentecostalismo e da classe média e alta pelo historicismo? Felipe, não necessariamente, porque assim, há muitas igrejas neopentecostais que alcançam bem a classe média. A igreja Renascer em Cristo, por exemplo, que é uma igreja neopentecostal, ela só tem bairros de classe média alta aqui em São Paulo, né? Classe média alta. Também as igrejas tradicionais, elas não estão nas periferias. Eu acho que por isso que acaba também tendo esse perfil socioeconômico. Mas a pessoa mais pobre, mais humilde, não gosta daquela calmaria das igrejas tradicionais? Não sou muito adepto dessa tese, logo porque até pouco tempo atrás a população em sua maioria era católica, e a igreja católica em sua maioria, é claro, tem os carismáticos hoje, mas até a década de 60, 70, a missa católica era muito formal, né? Hoje que estão introduzindo algum trejeito
até meio evangélico, pentecostal, mas ainda assim era cheia de pobres, né? Pessoas mais humildes. O pessoal está perguntando de Ministério Pastoral Feminino. Eu acho que já é a segunda pergunta, agora do Juninho. Não tenho opinião formada sobre isso até hoje. Nunca debateram isso na minha igreja, né? Não chegou ainda esse debate. Quando chegar, eu me posiciono. Realmente não sei o que pensar ainda sobre isso. Larissa pergunta: qual a sua opinião sobre a Assembleia querer formar um partido político? Acho ruim, Larissa. O Brasil já tem partido demais. Acho que o nosso papel de influenciar a sociedade já não é mais tanto pela política partidária, que eu falo, né? E sim formar pensadores, formar gente que seja capaz de influenciar o meio acadêmico, inclusive. Vou te dar um exemplo. Os evangélicos, né, sempre... em 2010 teve a eleição a presidente, vocês recordam muito bem. Aquela eleição teve como candidata a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. A Dilma sempre foi a favor do aborto, sempre. Aí teve uma reunião com os evangélicos, tal, ela para ganhar o voto dos evangélicos, e tinha gente lá, Magno Malta, Feliciana, aquela turma toda, estavam lá em reunião com ela, e ela se comprometeu a não defender o aborto como presidente, ok? Ela cumpriu a promessa? Não. Por que que não? Ela diretamente não levantou nenhum projeto de aborto, nada disso. Mas ela colocou na ministra da Secretaria de Mulheres uma abortista fanática. Ela indicou para o Supremo o Barroso, né? O ministro hoje, o Barroso, que é um defensor fanático do aborto também. Então a gente tem que tomar cuidado com essas jogadas políticas em nome da defesa aí, dos valores familiares, não sei o que é tudo balela. Balela, pessoal. Essas negociatas aí, não sei o que, essas pressões, balela. Faz muito melhor, ou faria muito bem uma pressão, uma formação mais sólida do meio evangélico para influenciar a chamada opinião pública por meio da elite mesmo, da elite econômica, da elite pensadora do país, né? Falta muito evangélico nesses postos, né? Infelizmente. É assim que a gente vai influenciar melhor do que montar um partido político. Felipe já respondeu a pergunta sobre o Ministério Pastoral Feminino. Moisés pergunta se eu recomendo o Warren Wiersbe. Sim, recomendo, muito bom, vale a pena ler. Ele é mais devocional, tá, pessoal? Ele não é técnico, não, mas é um homem de Deus. Ok. Alguém pergunta ao Antônio sobre dízimo. Então, dízimo, o pessoal tem que colaborar na igreja, né? Mas impor isso como uma obrigação é bem complicado, né? O Johnny pergunta: se saísse um tratado para haver diálogo entre reformados e pentecostais, e nesse tratado afirmasse que a teologia da prosperidade liberal fosse considerada apostasia devido à fé cristã, você assinaria esse tratado? A teologia da liberal é apostasia, sim. Agora a teologia da prosperidade eu acho menos letal até do que a teologia liberal, né? Mas são duas porcarias. Depende da forma como o documento foi escrito, eu poderia sim assinar. Vamos lá, pessoal, tem muitas perguntas aqui. O Alan pergunta se eu tenho conhecimento de documentos sobre dons carismáticos feito entre teólogos católicos e assembleanos. Então, já ouvi falar, mas eu nunca li, viu, Alan? Se puder me mandar aí um link, alguma coisa, eu agradeço. E, se eu não me engano, é um documento da década de 80, né? Tenho interesse, sim, em acessá-lo. É verdade, Eurico, ele não cita necessariamente como herege, mas eu falo os comentários depois, né? Paulo Júnior não chamou ele diretamente de herege, né? Mas os seguidores, normalmente o pessoal na internet o trata assim, né?
E como que eu poderia classificar ele? Como alguém que prega um desvio teológico. Um desvio sério, né? Mas que não chega a ser uma heresia. Ok? Tem essa distinção. O Rodrigo fala que... Ok, Rodrigo. Isso daqui é sempre um perigo, né? Bom, o Wellington pergunta: você acha que o evangélico brasileiro não deveria ficar tentado a se encaixar na direita ou esquerda? Mas sim, também, Wellington. Eu já fui, né, de tentar me identificar muito com determinada posição política. Como cristão, a gente deve ter o cristianismo acima de tudo, é claro, sempre, para que ele possa julgar direita, esquerda, centro, todo mundo, né? É claro que há ideologias piores do que outras. Mas toda ideologia deve ser julgada assim. Bom, vamos lá. Vamos encerrando aqui, pessoal. Eu vou indo embora. Se alguém não teve a pergunta respondida, me desculpa. Eu vou fazer um outro vídeo, a gente vai responder as questões. Alguma pergunta ou outra pode ter fugido aqui. Não é por não querer. Tem gente que depois manda pergunta até no vídeo gravado, né? Então a gente vai tentar responder essas perguntas. Eu vou tentar, né? Eu tô sozinho aqui. Responder essas perguntas depois, né? Só duas últimas perguntas. O que você acha dos atuais pregadores itinerantes? A maioria não gosta. Patrícia falou: sou itinerante, puxa, é difícil ouvir. A maioria, infelizmente. E esses de fundo musical dos Gideões são os piores. O Matheus pergunta, a última pergunta, pessoal, que eu vou responder: qual é o melhor teólogo pentecostal brasileiro atualmente? Não deixa de ser o pastor Antônio Gilberto, que talvez seja a pessoa mais preparada hoje no Brasil nesse assunto, né? Mas o Brasil precisa de mais teólogos pentecostais, muito mais. E a gente precisa refletir a nossa fé. E o pentecostalismo brasileiro é o maior do mundo, porém ainda é muito fraco na sua própria defesa, né? Então vamos mudar esse quadro. Depende de mim, depende de vocês aí também que estão acompanhando esse vídeo. Um abraço a todos, pessoal. Gostei muito do bate-papo aqui. Quem chegou depois, daqui a pouco o vídeo estará aí gravado na sua timeline. Um abraço, tchau, pessoal.